Existe um dilema entre o céu e a terra atualmente. E não, eu não estou falando sobre nada religioso. Eu estou falando sobre redes, de você ter uma infraestrutura nas premissas locais, ou seja, na terra, numa sala onde você pode abrir uma porta e ver a sua infraestrutura extremamente cara piscando. Ou o aluguel de uma infraestrutura virtual, onde você paga para uma empresa que tem uma infraestrutura exponencialmente maior. Em 1997, o termo Cloud Computing iria surgir oficialmente pela primeira vez, em uma palestra que foi ministrada por um professor de uma faculdade indiana de sistemas de informação, Ramna Chilapa, cujo nome eu com certeza devo ter errado a pronúncia totalmente. Porém, o termo Cloud Computing ele só iria ser reconhecido no próximo século, em meados dos anos 2006, aonde não somente teria esse reconhecimento, mas também ele seria oferecido de forma oficial como um serviço para empresas do mundo todo. E quem iria ser responsável por popularizar esses tipos de serviços seria a Amazon, com seus serviços da Amazon Web Services. Mas ok, você já parou para pensar por que o termo Cloud Computing ele vem tendo tanta evidência nos últimos anos? E não somente isso, porque tem tantas empresas de pequeno, médio e grande porte que estão querendo mover as suas infraestruturas, migrar os seus serviços para uma infraestrutura na nuvem? Para entender isso, a gente precisa dar 2 passos para trás e se perguntar quais são os benefícios que uma infraestrutura na nuvem com Cloud Computing pode entregar para nossas empresas. E claro, existem diversos benefícios quando a gente fala numa implementação, numa migração para uma infraestrutura na nuvem. Porém, algum desses benefícios eles não estão diretamente ligados à infraestrutura em si ou na parte técnica, mas eles continuam tendo uma extrema importância quando a gente fala na decisão de uma empresa migrar toda a sua infraestrutura para a nuvem. E se a gente parar para pensar por um segundo em como é o modelo dessas empresas para oferecer os seus serviços, como a AWS, como Azure, como a Google Cloud, Alibaba e dentre outros, eles têm algo muito em comum, que é oferecer esses serviços na nuvem em modelo de subscrição, que por si só já é, de certa forma, um grande benefício para certas empresas, porque isso significa que essas empresas elas não precisam ter nenhum custo inicial quando elas vão iniciar a implementação do seu ambiente. E o que a gente consegue observar nessa tendência é justamente um modelo onde, comparado com redes tradicionais, ele é mais eficiente, ele é mais confiável e, obviamente, ele ajuda não somente na eficiência, mas também no desempenho dos nossos ambientes. E não menos importante, fazendo com que a gente consiga cortar custos adicionais que uma infraestrutura local poderia trazer para a gente. E talvez um último ponto que a gente com certeza não pode esquecer quando a gente fala de infraestrutura na nuvem é relacionado à complexidade. Quando a gente fala de redes tradicionais, redes on-premises, a gente com certeza vê que a tendência, pelo menos, é que elas sejam mais complexas. Óbvio, isso não é uma verdade absoluta, mas essa tendência ela se dá porque muitos aspectos que são necessários para uma rede tradicional dentro do nosso servidor, dentro da nosso ambiente local, eles simplesmente não existem na nuvem. O que faz o modelo entregue por basicamente a maioria dos provedores de serviços na nuvem, eles sejam feitos com modelos de responsabilidade compartilhado, ou seja, muitas das responsabilidades que a gente teria que ter no nosso time, dentro da nossa infraestrutura de redes, eles não são mais nossos. E a gente pode dar 2 exemplos aqui. Por exemplo, a segurança em si dos servidores e fazer o patching, update de sistemas operacionais que a gente está usando dentro dos nossos ambientes. Agora, com toda certeza também existe o outro lado da moeda. Por que alguém iria querer manter um ambiente on-premises? Quais motivos eles teriam para isso se
a gente está falando sobre todos os benefícios que uma infraestrutura na nuvem pode trazer para essas empresas. E algo que a gente nem sempre pensa quando a gente fala de infraestruturas locais é justamente que elas não necessariamente precisam ter uma conectividade direta com a internet. Ou seja, os serviços que a gente entrega de redes, os serviços de segurança e assim por diante, eles todos podem ser entregues localmente, fazendo com que a gente consiga também economizar falando da parte da conectividade com a internet, já que uma infraestrutura na nuvem, para todo serviço e para tudo que você for fazer, você sempre vai precisar de uma conectividade de altíssima qualidade com a internet. Caso contrário, a gente vai estar sempre impactando a qualidade e a experiência dos usuários para usarem esses serviços. E claro, existem outros pontos como, por exemplo, você vai ser dono do equipamento e da infraestrutura e você, por conta disso, consegue personalizar muito mais o teu ambiente. Você consegue personalizar muito mais a entrega dos serviços que você provê para os seus usuários, pelo menos de uma forma geral, localmente, né? E um último ponto que é interessante a gente mencionar, aí é muito mais da parte do mercado em si, é que muitas empresas, principalmente empresas do setor público, por motivos de políticas internas, que normalmente são políticas relacionadas à segurança de dados, elas simplesmente não podem aderir a uma infraestrutura 100% na nuvem, pelo menos a gente falando da infraestrutura em si e não de serviços, por conta de segurança, ou seja, políticas internas que restringem o quanto eles podem mover a sua infraestrutura e os seus serviços para as nuvens. Agora, existem alguns cuidados adicionais que a gente com certeza precisa ter quando a gente fala da infraestrutura e do modelo de nuvem. E eu não estou falando somente da infraestrutura ou da segurança dessa infraestrutura na nuvem. O que obviamente se faz necessária, principalmente não só no perímetro, mas também de como a gente faz a segurança do que está na infraestrutura e de como a gente chega até essa infraestrutura, já que a gente precisa ter uma constante e contínua conexão com a internet para a gente conseguir entregar a melhor experiência para todo mundo que está usando esses serviços. E uma história que eu nunca consegui tirar da minha cabeça é justamente com relação a esse modelo de subscrições. Algum tempo atrás, trabalhando em um projeto que visava renovar as licenças de alguns roteadores virtuais. E para quem não sabe o que é um roteador virtual, é basicamente uma maneira que você pode comprar uma licença normalmente baseada em BYODs, que são basicamente Bring Your Own License, um modelo de traga a sua própria licença, e aí você pode virtualizar essa licença, que na realidade ela te dá o direito de baixar um software, e esse software pode ser instalado numa infraestrutura local, no seu servidor, ou você pode fazer isso numa infraestrutura na nuvem, que é justamente o que esse cliente tinha. Ele já possuía alguns roteadores virtuais, porém ele queria renovar para modelos mais novos, né, com um software mais novo, com mais capacidade e assim por diante. Porém, algo que eles estavam sofrendo um pouco era com a licença, pois eles não conseguiam ver quando essas licenças iriam expirar. E o que eu fiz? Basicamente, eu ajudei esses clientes a tentar descobrir quando essas licenças iriam expirar. Eu entrei na infraestrutura deles, eu rodei todos os comandos necessários e entrei nos portais específicos do equipamento que eles tinham para descobrir qual seria o momento que aquela licença iria expirar. E eu acabei explicando para eles que caso eles em alguns meses não renovassem essas licenças, dentro de pouquíssimo tempo inclusive, eles basicamente teriam a sua operação parada, porque a expiração de uma licença nesse modelo de traga a sua própria licença de um roteador virtual, ela implica em uma redução, isso, né, falando de forma geral, uma redução para quase zero da performance desses mesmos equipamentos.
fazendo com que a produção em si acabe parando como um todo. O que, para nenhuma surpresa, eu acredito para que nenhum de nós, fez com que o cliente ficasse extremamente preocupado. Mas beleza, o que acabou acontecendo no final das contas nessa história? O cliente foi sim atrás da renovação da licença, porém, um vendedor que supostamente deveria ajudar ele acabou atrapalhando e muito nessa situação toda, já que esse vendedor acabou dizendo que haveria um período de 90 dias de carência. De certa forma é verdade, mas esse período de carência não é para os 90 dias subsequentes da expiração, e sim 90 dias a partir da compra da licença. Ou seja, eu comprei a licença, eu tenho 90 dias para fazer a ativação dessa licença e sem pagar mais nada por isso, para esse equipamento específico que esse cliente tinha. E o que aconteceu? Obviamente, passou algumas semanas desse processo todo e o cliente acabou perdendo a operação deles, ou seja, a rede deles, como eu havia mencionado, parou de passar tráfego e o tráfego estava quase zero, sendo que eles necessitavam, nesse ambiente de produção, uma banda de qualidade, ou seja, eles precisavam ter uma velocidade adequada para conseguir prover conectividade. E isso pontua que a necessidade, né, não só na parte técnica a gente está sempre alinhado, mas também em como a gente está na parte mais de licenciamento, que hoje em dia é o principal meio da gente conseguir esses licenciamentos, conseguir esses serviços e a infraestrutura que a gente tem na nuvem. E talvez uma última pergunta que você pode estar tendo, assim como eu já tive, é relacionada a como o mercado como um todo, ele vê o mercado de cloud computing, o mercado de infraestrutura na nuvem como um todo. E o que eu posso dizer com toda certeza para vocês é que uma hora ou outra a gente vai precisar aprender pelo menos um pouco, pelo menos os fundamentos de uma infraestrutura na nuvem. Até porque a gente está vendo desde o advento da nuvem uma grande mudança, ou seja, a gente vê mais e mais infraestruturas se movendo lateralmente para esses ambientes onde a gente não tem mais uma responsabilidade total. E como já mencionado, fazendo com que a gente consiga simplificar e muito toda a orquestração desses ambientes. E o mais legal é que, diferente de outras ramificações na área, a gente vê que dentro da parte de infraestrutura de redes, da parte de nuvem, a gente já tem uma trilha completa de certificações e não só de um vendedor específico, ou seja, a AWS tem as suas certificações e a sua trilha de certificações, a Azure tem, a Google Cloud tem e outras também grandes provedores do mercado também têm as suas trilhas de certificações, ou seja,